Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na BMC. Boa tarde, Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês. Um dia especial aqui em Brasília. Um dia em que pode definir uma agenda no curto e médio prazo, inclusive aí questões que envolvem 2022, a eleição presidencial. Então, é um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo e passando um pouco do nosso sentimento aqui direto de Brasília e o nosso governo. Pensa que a gente tem aí com você, falando bastante coisa a respeito tanto da eleição quanto dos impactos e os reflexos que essa eleição pode trazer aqui para o mercado, trazer para a economia, trazer para o cenário político também. Eric, antes de qualquer coisa, da gente entrar aqui na nossa pauta, eu queria saber, tô vendo que você está aí em Brasília, está nos corredores aí do Congresso, eu queria saber o que você está vendo por aí, qual que é a movimentação que está acontecendo por aí nesse momento, Eric? Bom, o que aconteceu há pouco foi uma correria agora nos bastidores, porque encerrou o prazo, meio-dia, para a composição dos blocos. São esses blocos que vão formar, por exemplo, a mesa diretora e também o espelho desse bloco que vai definir as comissões, quais são os passos de cada partido e cada comissão. Isso é chave, Felipe, porque são as comissões que normalmente as propostas tramitam. São as comissões que normalmente têm aquelas questões que envolvem CPI, que envolvem o processo de impeachment. Então, os blocos agora, houve uma correria nos bastidores para que fosse formalizado, o prazo se encerrou agora às meio-dia, e aí a gente vive a expectativa, eu estou aqui no Salão Negro, a imprensa nacional está toda aqui, existe a expectativa da divulgação desses blocos. Então, o próximo passo dessa eleição aqui no Congresso é a divulgação desses blocos. E a partir disso, a gente vai ter uma exata noção do tamanho de cada candidato, porque quando a gente fala em composição de blocos, são o número de partidos que estão com determinado candidato. Aí, a partir disso, é só tirar foto, fazer a conta, e aí já tem uma sinalização forte de quem está caminhando com a vitória aqui. Que eu queria abordar com você. Você falou que os blocos foram definidos, né, agora há pouco, então provavelmente daqui a pouco a gente já vai saber mais ou menos, já vai dar para fazer uma continha ali. Então eu queria saber de você, como que fica essa questão dos blocos? Os deputados, eles têm muito interesse em participar da candidatura vencedora? Quais seriam os interesses que eles têm, por exemplo, em participar de uma candidatura vencedora ao invés de estar numa outra candidatura, Eric? Felipão, isso é estratégico. Vou dar um exemplo bem objetivo para vocês. A gente tem o grupo do Arthur Lira, que está apoiado ali pelo Palácio do Planalto, pelo governo, e do outro lado a gente tem o Democratas e alguns partidos de centro. Amanhã não, daqui a algumas horas, tendo o desfecho da eleição aqui e o Democratas não saindo vencedor junto com o Baleia Rossi, que é o adversário do Arthur Lira, eles não vão ter espaço nenhum dentro da Câmara. Eles vão ficar fora da mesa diretora e eles vão ficar fora das principais comissões. Então, o poder do Democratas que hoje tem, que é o poder do presidente, Rodrigo Maia, pode chegar amanhã, terça-feira, a quase zero, porque eles não vão ter nenhum espaço estratégico dentro da Câmara para ter influência na dinâmica de votação, na dinâmica de negociação e na dinâmica da política de uma forma geral. Então, o erro de você estar do lado errado, você pode pagar dessa forma. Isso aconteceu, Felipe, pegando como exemplo com o próprio PT. O PT, quando já foi governo, decidiu não apoiar um candidato que acabou saindo vencedor, e eles depois não tiveram nenhum espaço dentro da casa, e aí, como eu falei para vocês, são espaços estratégicos, porque é a partir das comissões que as coisas avançam ou não. Por exemplo, no caso de uma CPI, se tiver a maioria do governo para barrar uma CPI, eles conseguem, porque na eleição de hoje eles conseguiram impor uma maioria, um bloco com grande hegemonia dentro da casa. Então é isso. A escolha errada também, se você pode sair com tudo, também pode sair com nada. Pois é, a gente estava até repercutindo aqui com o professor Creomar mais cedo, Eric, essa questão aí de dar mais velocidade, né, do grupo que tem
a presidência das casas na mão ter um pouco mais de velocidade na hora de pautar as questões referentes ao governo ou da própria Casa Legislativa, né? Eu queria saber como que você avalia isso aí, se você pensa dessa mesma forma que no começo de uma presidência com essa questão de ter mais consolidada aí os partidos por perto, seja mais interessante para começar a pautar essas agendas aí, tanto do Executivo quanto do Legislativo. É um bom ponto, Felipe, porque isso serve para os dois lados, tá? Se a gente tem um presidente da Câmara, um presidente do Senado alinhado com o governo, que é o que está se construindo hoje, a tendência hoje é de vitória dos dois candidatos que estão mais ligados ao governo, aí sim pode ter essa celeridade na votação de agenda, aí sim vai ter um link direto entre o Executivo e o Legislativo. Mas, do outro lado, também pode funcionar. Se você tiver um presidente da Câmara ou um presidente do Senado que é contra o governo, esse presidente pode barrar todas as propostas. Vou dar um exemplo recente que é de interesse dos investidores, que foi o interesse dos nossos clientes institucionais, a questão das privatizações. A questão da privatização não avançou, mesmo com o presidente, com viés liberal aqui no Congresso, porque houve um acordo com a ala mais centro-esquerda, com uma ala que é contra a privatização. Então, se você tem um presidente do Congresso, um presidente da Câmara, um presidente do Senado que é contra o governo, também dificulta algumas agendas avançarem. E aí tem um outro ponto, a questão do impeachment que a gente está falando, que começou a ter muito burburinho aqui em Brasília, e eu falo para vocês, isso é só o espuma, isso também tem essa questão. Um presidente contra o governo pode dar celeridade a esse tipo de processo, nem que seja um processo só para desgastar, nem que seja um processo só para drenar todos os recursos políticos que o Executivo tem. Então, assim, por isso que a eleição de hoje é uma eleição chave, porque a gente, a partir de hoje, definido quem são os eleitos, como eu disse para vocês, a tendência é que seja ligado ao governo, vai ser estabelecida uma agenda, e essa agenda é que vai dar a cor do Brasil, é que vai dar a dimensão do Brasil em 2022, dentro das questões sociais e dentro das questões econômicas. Então, ter um Congresso alinhado facilita muito uma futura reeleição do presidente Bolsonaro. Facilita. Não estou dizendo que as coisas já estão dadas, porque até lá ainda tem muito caminho. Eric, eu vou chamar aqui a Débora Oliveira, que ela está com algumas informações e ela também gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode falar, Débora. Oi, Eric, boa tarde, tudo bem? Imagina a correria grande aí nesses corredores do Salão Verde, né? Tá animado aqui, as coisas são muito esquentadas aqui no final do dia. Maravilha. Eric, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já vinha falando, você até citou agora aí no que você estava explicando, falou um pouco sobre o impeachment, sobre essa possibilidade. A gente vinha desde manhã aqui mostrando, falando aqui na BMC News, trazendo essa situação do Rodrigo Maia, inclusive uma operação Acalma Maia, né, que começou a acontecer aí por Brasília para poder tentar ver se os ânimos eram acalmados. O DEM voltando. Primeiro a gente teve o DEM que voltou atrás nessa questão do realmente dar o apoio aí para o Baleia. Daí no final das contas isso mudou um pouco o cenário da situação. Aí ficou o Maia naquela situação, vai sair, não vai sair, existe essa dúvida, e tem essa questão do impeachment, claro que como você já citou, e também a gente sabe que o Maia ameaçou passar esse processo do impeachment, caso realmente não tivesse aí o apoio do partido. Você que está aí no local mesmo, aí você vai conversando com todo mundo, eu tenho certeza que a gente consegue ter uma percepção melhor quando a gente está bem mais próximo de tudo, de onde tudo está acontecendo. O que você acha? Qual que é o clima daí? Você acha que realmente tem possibilidade do Maia realmente dar essa canetada como último ato ou não? Como é que está sendo a tua visão aí por toda essa movimentação, todos esses burburinhos que está acontecendo aí pelos corredores? Pois é, Débora, você citou dois eventos que aconteceram nas últimas 24 horas, eu falo nem últimas 24 horas, nas últimas 10 horas, que foi essa mudança de lado do Democratas. O partido do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, liberou aqui a bancada, que a gente diz liberar a bancada, é que não declarou apoio formal ao candidato Baleia Rossi, que é o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, e liberando a tendência que boa parte dos democratas vá para o lado do Arthur Lira. E isso mostra o poder da máquina, o poder do governo. A gente viu também nos últimos dias o governo entrando, e aí responde um pouco da pergunta do Felipe, o interesse do governo aqui dentro nessa eleição.
Porque uma vez ele elegendo o presidente, alinhado com ele, essas coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Não vão ficar 100% resolvidas, tá, gente? Porque aqui é Brasília, o Congresso ainda tem muitas trincheiras para se avançar, mas facilita. E aí o governo entrou forte, puxou metade dos democratas, e na última hora, Débora, saiu até também uma decisão do PSDB, o partido que é ligado ao João Dória, que é um partido, o governador de São Paulo, que tem batido de frente aí com o próprio governo federal em vários aspectos, tem até se colocado como um potencial adversário do Bolsonaro. O partido dele, aqui na Câmara, também disse, vamos liberar, e aí quem quiser votar no candidato do governo pode votar. Então isso mostra o tamanho do poder do governo, e isso, dentro de um aspecto de votação, é muito importante, porque esses acordos que estão sendo firmados agora são acordos também que dizem respeito a questões de uma agenda econômica, questões de votação. Então, não é só para eleger o presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, mas também para se votar uma agenda, e isso abre um cenário para a gente, de certa forma, otimista. Com relação ao impeachment, foi ali, eu acho que no calor dos acontecimentos, o Maia não esperava essa decisão do Democrata na reta final, porque quando ele perdeu em casa, quando ele perde em casa, aí ele perdeu também na casa, que é na Câmara dos Deputados, então, assim, perdeu o apoio do partido dele, e isso, então, eu acho que foi ali um arrombo dele, acho que foi uma declaração que saiu sem pensar muito, porque, gente, o processo de impeachment aqui, se ele assinar, as chances de avançar são mínimas, porque praticamente vai tomar o poder aqui do Congresso, da Câmara, no dia seguinte, a partir de terça-feira, é a turma do governo. Então, vai ser mais um balão de ensaio, vai ser, se de fato se confirmar, vai ser mais uma espuma para criar uma certa volatilidade aí até o final do dia, mas o efeito prático do processo de impeachment assinado hoje pelo Rodrigo Maia é mínimo, porque isso não deve ter procedimento no curto prazo, porque quem vai tomar o comando aqui, a grande possibilidade é de alguém aliado do governo que até agora só deu declarações no sentido oposto a essas questões de impeachment. Está acompanhando a gente sobre como que funciona aí todo o processo de votação, como é que acontece. Aí na Câmara a gente sabe que essa está sendo a primeira votação presencial depois de quando começou a pandemia, desde março do ano passado. Você acredita que essa votação ela deve ser encerrada hoje? Porque a gente sabe que às vezes os ânimos ficam mais exaltados e tudo mais. Normalmente acontece da votação entrar aí por noite adentro. Você acha que isso pode se encerrar hoje ainda ou amanhã continua? Só para poder explicar para quem está assistindo a gente, para que as pessoas possam entender melhor como que se vai dar isso, se a gente vai ter realmente esse resultado ainda hoje. Débora, a votação do Senado deve começar a partir das 16 horas. E a gente passeando aqui pelo Congresso, a gente já encontra algumas caixinhas que são as urnas eletrônicas, onde o senador vai botar o dedo, vai botar ali a credencial dele e depois vai poder votar. Até dentro da barbearia tem esse ponto de votação. Então, eu acredito que o desfecho do Senado, até ali o início da noite, a gente vai ter um resultado. Tá? Mas, mais uma vez, caminha para ser uma vitória do Rodrigo Pacheco. Com relação à Câmara, já começa quando o mercado vai estar fechado. A Câmara está prevista para iniciar a votação às 17 horas. Só que tem muitas tratativas, tem uma série de questões internas de tramitação aqui, de regimentais, que pode levar assim até umas 10, 11 horas. A última eleição que teve aqui, para vocês terem ideia, terminou no início da madrugada. Então, isso também quer dizer, para vocês ficarem atentos, deve ter um reflexo amanhã de manhã na Bolsa, com resultados nas manchetes, com o resultado dessa eleição aqui na Câmara dos Deputados. Então, para ser bem resumido para vocês, agora no meio da tarde, Senado, até o início, deve fechar, depois deve um pouquinho entrando da noite adentro ali, em relação à Câmara. E a votação, como você disse, é secreta, tá? Não é uma votação aberta. Legal, Eric. Vou chamar a Ananda agora, que ela tem uma questão para você, Eric. Ananda. Informações exclusivas levantadas, apuradas pela CNN Brasil, mostram que dirigentes do DEM estão trabalhando para tentar evitar que o Maia saia, né, do partido, que ele deixe o partido agora nesses últimos minutos. Segundo os relatos, na cúpula do DEM há uma articulação para que o deputado não tome essa decisão. E o Maia tem dito que não pode permanecer numa sigla que decidiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Eric, qual seria a real intenção de Maia ao sair do DEM? É um simples castigo que ele quer dar para o partido por apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou é uma birra? O que você acha que é?
Fernando, ele saiu muito machucado. Assim, ele perdeu dentro de casa, ele virou para a família dele, ele achou que ele estava dando as cartas, ele disse, eu sou o chefe da família, né? Quando ele pediu o apoio, realmente abriu a porta, metade da família, mais da metade da família tinha ido embora. Então, assim, ele foi pego um susto, de certa forma, sim, bota em xeque o poder dele dentro da Câmara, bota em xeque a candidatura que ele estava apoiando, mas mostra o poder do governo, o poder de persuasão com essa questão de emendas, com essa questão até de espaço no governo. Pode ser, né, daqui no futuro próximo, aí, no curto prazo, a gente até veja alguém sendo indicado para ministério que seja do Democratas, tá? Então, assim, é um jogo que, para o parlamentar, faz muito mais sentido estar com o governo do que estar com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia não tinha muito o que oferecer. O Rodrigo Maia tinha que oferecer apenas espaço aqui dentro da Câmara dos Deputados. E aí, quando a gente fala Rodrigo Maia, a gente está falando, logicamente, do Baleia Rossi, que é o candidato apoiado dele, porque o Rodrigo Maia não está nessa disputa. Então, assim, para o parlamentar é muito pragmático, ele quer saber da obra dele na Câmara, ele quer saber de ser reeleito. E quando ele botou na mesa, o parlamentar colocou na mesa qual eram os trunfos do Maia, quais são os trunfos do governo, pesou mais a questão do governo, porque o governo tem muito mais bala na agulha para ajudar com emendas, para ajudar com o espaço do governo, e isso facilita a reeleição do parlamentar. Então, assim, se o Maia vai sair do Democratas, eu acho difícil dizer. Eu não acredito, falando nesse momento, não acredito porque o Maia tem uma história muito grande dentro do Democratas. O Maia já foi presidente do Democratas. Então, assim, eu acho que ele sair agora não faz muito sentido. Então, assim, não vejo, eu vejo mais uma mágoa do que uma decisão final dele em relação a sair do Democratas. E sendo também bem prático com vocês, bem pragmático com vocês, se o Maia sair do Democratas, o efeito não vai ser tão grande. Ele vai voltar agora para a planície, ele volta agora, o pessoal fala aqui, o chão de fábrica da Câmara. Lógico que ele vai ter a influência dele, lógico que ele é presidente da Câmara por 3 vezes, tem muito conhecimento da política, pode contribuir muito, mas na dinâmica aqui do Congresso vai diminuir bastante esse espaço dele, porque um novo grupo vai estar ocupando esse espaço. Vocês sabem que na política não existe vácuo, vocês sabem que na política não existe essa questão de espaço aberto. Ele saindo, vai tomar, e aí a gente vai ter que ver agora como é que vão ser os próximos passos dele. Acredito, e ele já tem dito isso publicamente, que ele vai tentar consolidar cada vez mais um grupo de centro-direita para ser formado para essa disputa de 2022. Eric, e se o Baleia Rossi ganhar, né, essa eleição na Câmara dos Deputados, você acha que quais serão os principais desafios enfrentados pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom ponto. O Baleia Rossi representa também o Centrão. Baleia Rossi, o Centrão estava unido até o meio do ano passado, aí teve uma briga, e aí ficou o Centrão para um lado, o Centrão para o outro, e um desse Centrão é do Baleia Rossi. E o que isso quer dizer, né? Eles têm um viés mais neoliberal, eles têm um viés mais liberal, ou seja, a agenda econômica passa também pelo entendimento deles. O próprio Baleia, só para lembrar para vocês, é o autor da reforma tributária. Então, assim, na questão da agenda econômica, não vejo nenhum cavalo de pau se o Baleia Rossi for eleito presidente da Câmara no dia de hoje, no final do dia de hoje. Mas vai haver, sim, um endurecimento do governo em outras pautas, como pautas de costumes, e em alguns temas que o governo vai precisar de maior reforço. Então, assim, a vida do governo fica um pouquinho mais complicada com o Baleia, mas na agenda econômica não vejo nenhum cavalo de pau, não vejo nenhum 180 graus nas decisões aqui da Câmara, não. O Eric, e aproveitando que você falou dos desafios do Baleia Rossi, né? A gente tem falado bastante da Câmara dos Deputados, mas temos eleição também no Senado, né? Então, quais seriam os desafios de Rodrigo Pacheco, né? E também, ou as facilidades que Rodrigo Pacheco teria ao assumir, já que praticamente está contada a eleição dele, né? Por conta de algumas articulações aí, a gente vê muitos analistas falando que provavelmente vai ser o Rodrigo que vai ser eleito. Como que você vê esses desafios ou possíveis facilidades dele? Filipão, chance muito grande de ser o Rodrigo mesmo. Que a gente viu aqui na Câmara
como eu respondi para a Débora, nas últimas 10 horas houve uma debandada de alguns partidos que estavam com baleia. A gente viu uma debandada da candidatura da Simone Tebet, que é a adversária do Pacheco no Senado, há uns 4, 5 dias atrás. Metade do PMDB já correu ali para o Rodrigo Pacheco. Hoje ele tem apoio do Palácio do Planalto, ele tem apoio, inclusive, da oposição. O Rodrigo Pacheco é um mineiro, ele foi deputado no mandato passado, é o primeiro mandato dele como senador, não é daquelas pessoas que se expõem publicamente, fala muito pouco, começou a falar um pouco mais nessa reta final da corrida aí pela presidência do Senado. E, Felipe, ele já colocou alguns temas que, de certa forma, deixou o investidor um pouco assustado. Quais são eles? Ele disse que, por exemplo, na questão da privatização da Eletrobras, ele não compactua com essa agenda, ele acha que privatização tem que ser debatida sim, mas não no caso da Eletrobras. Com relação ao auxílio emergencial, que é um tema central, gente, que o investidor tem acompanhado, e isso deve ter alguns desdobramentos aí nos próximos dias. Ele já disse que topa debater a extensão do auxílio emergencial, e aí quando questionado se fica dentro do teto, fora do teto, ele falou que é um tema a ser debatido, ou seja, não teve uma posição muito enfática com relação à questão de não se furar o teto, mas em si ampliar os debates. Então, eu acredito que o Pacheco vai contribuir com o governo, mas ele tem ainda algumas pontas aí, tem algumas propostas, tem algumas questões que ainda assustam um pouco os investidores. O primeiro desafio dele, Felipe, vai ser com relação à PEC emergencial. Esse é um tema que a gente vai ver a partir de quarta-feira, quando o Congresso começa a funcionar de fato, quando tem a abertura das atividades. A PEC emergencial mexe com a questão dos gatilhos do teto, mexe com a questão da criação de um novo programa social e mexe com questões polêmicas que são cortes de benefícios. Esse é um dos principais temas que ele deve iniciar a gestão dele, em caso tendo a confirmação da vitória dele, e isso deve atrair muita atenção do investidor, porque vai ser desse desenho, dessa PEC emergencial, que o governo tem uma expectativa de ter um pouco de oxigênio no orçamento da União para investir em diversas áreas, inclusive na questão do auxílio emergencial e, inclusive, na questão de uma possível reformulação do Bolsa Família. Interessante aí, falando a respeito dos investidores, né, que eles ficam de olho. A gente viu aí um mês de janeiro um pouco pessimista, né, cauteloso, com a bolsa em queda ali de mais de 3%, depois de ter um novembro e dezembro muito bom, né, tendo até altas ali, um rally do fim do ano que teve. Eu queria só saber de você, que a gente está falando dessa questão da eleição, né? A gente viu que no ano passado vai ter a eleição municipal, né? As eleições municipais, e aí depois o Congresso vai voltar a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, para colocar em pauta essas questões. Aí depois, fim do ano vai vir, e enfim, a gente sempre fica esperando alguma situação, algum gatilho ali no Congresso, no Legislativo. Você acha que, de repente, após essa eleição, a gente consiga baixar um pouco a poeira, ver o que vai acontecer? Você acha que os investidores podem ficar um pouco mais otimistas com um fevereiro bom para os negócios, para o mercado financeiro? Bom ponto, Felipe. Vencida a etapa aqui da eleição para a presidência da Câmara, se confirmando a eleição desses dois candidatos mais voltados para o governo, a expectativa grande do mercado financeiro, a expectativa grande aqui dentro do Congresso é o Paulo Guedes vir a público e dizer quais são as prioridades. Quais são as prioridades da agenda econômica, o que ele entende que tem que ser votado inicialmente. E nisso, Felipe, o que está no radar, que deve sair essa semana, e isso também conversa com a questão do auxílio emergencial, que conversa com a questão do teto de gastos, é a medida provisória que trata da reformulação do Bolsa Família. Eu tive algumas conversas aqui internas com pessoas parlamentares que são ligados ao governo, eles têm o seguinte entendimento: por meio dessa medida provisória vai acalmar um pouco, sim, o ânimo de vários setores da política em querer estender o auxílio emergencial. Porque quando a gente for falar de reformulação do Bolsa Família,
desse programa social e tentar expandir um pouco desse programa depois que foi vencida a distribuição do auxílio emergencial. Aqui acabou a última fase, a última parcela foi em janeiro. Então, assim, o que vocês podem colocar no radar é essa MP deve tomar conta da agenda política aqui em Brasília, porque vão tentar se encontrar respostas para essa questão social, respostas para essa questão que ainda envolve a pandemia. Então, assim, a expectativa, como eu disse para vocês, é o Paulo Guedes apontar mais assertivamente, a partir dessa semana, qual é a agenda, a gente tratar um pouquinho mais dessa questão do social linkada às questões do orçamento, e aí a agenda vai, então, clareando e vai evoluindo um pouco mais. Como eu disse para vocês, eu tenho um view, de certa forma, otimista, porque a vitória de 2 candidatos linkados ao governo significa que houve um acordo não só para essa vitória, mas também para uma agenda que deve ser colocada em votação. E, paralelo a isso, vocês também já devem ter percebido, está se correndo muita discussão de uma reforma ministerial. Essa reforma ministerial acontecendo também ajuda a formar uma base cada vez mais sólida dentro do Congresso a favor do Bolsonaro, a favor da agenda do Bolsonaro. Então, por isso, eu acredito que a gente só vai ter uma brecha ali, Felipe, no Carnaval, que vai ser no dia 15. Mesmo com pandemia, a turma aqui em Brasília vai parar. Mas eu acredito que no final de fevereiro, início de março, a gente vai ter já alguma coisa, já vai ter um timeline melhor definido, e a gente tem esse semestre para avançar vários temas estruturantes, e o governo tem capacidade e potencial para avançar, nem que seja pelo menos em uma das 2 casas. Entendi. E, Eric, você tocou num assunto interessante aí, né, a questão da reforma ministerial. No fim de semana, o presidente Bolsonaro falou que não teria como fazer, que seria mais gasto, né? Você acha que, de repente, foi uma forma dele acabar até desviando um pouco o foco para não recair, inclusive, sobre a eleição na Câmara e no Senado dos candidatos que ele apoia, né? Porque essa questão do teto de gastos, da questão de ter o teto, de respeitar o teto para manter a situação fiscal do Brasil tranquila ali, sem muito alvoroço, é complicado, né? Então, você acha que, de repente, o presidente, ele tem mesmo essa intenção de fazer uma reforma ministerial um pouco mais ampla, até para contemplar alguns aliados que estiveram com ele, né, que vão votar com ele nessa eleição, mas quis acabar tirando um pouco o foco, pondo um pouco de panos quentes ali, para não dar munição para o adversário? Filipão, se você pega a declaração dele como um todo, você vê que ele é contraditório. Ao mesmo tempo que ele diz que não vai fazer a reforma ministerial agora, da Estado, ele disse que o Onyx está voltando para o Palácio. O Onyx Lorenzoni é o ministro da Cidadania, é o ministro que toma conta do Bolsa Família, dessa MP que a gente está falando. Então, quando o Bolsonaro fala que está trazendo de volta para o Palácio, ele está deixando vago uma cadeira de um ministério que é central, um ministério que dá muita briga aqui em Brasília para ser comandado. Então, o Onyx voltando para a da Secretaria-Geral, que é onde ele deve ser encaixado aí nas próximas semanas, nos próximos meses, abre essa vaga. Abrindo essa vaga, há um potencial dela ser comandada por algum desses integrantes ou a indicação de algum desses integrantes do Centrão que está se formando aqui dentro do Congresso. Então, assim, não acredito que vai ser já nessa semana uma reforma ministerial, nem nas próximas 2 semanas, mas vai ser algo gradual, sim, para formar essa base, para ficar cada vez mais cristalizada essa base do Bolsonaro aqui dentro do Congresso, e isso vai facilitar nas votações, vai facilitar na governabilidade. Eu me lembro do professor Criomar falando mais cedo aqui que o Bolsonaro, ganhando, né, os candidatos que ele apoia, ganhando a eleição, ele assinaria aí o seu casamento com o Centrão, né? E aí não teria muito mais volta para o presidente Jair Bolsonaro. Como é que isso influencia e até beneficia o presidente Jair Bolsonaro na questão da eleição do ano que vem, de 2022? Porque isso vai dando mais tração, me parece,
para a reeleição do presidente, né? Ele emplaca os candidatos dele na Câmara e no Senado. Ele começa a pautar as agendas, começa a pautar as questões que o Executivo quer. O ministro Paulo Guedes começa a ganhar um pouco mais de visibilidade, pautando, de repente, alguma privatização, alguma questão mais pertinente ali para o governo. Isso traria um pouco mais de tração para a eleição do ano que vem, que inclusive é, né, a preliminar na eleição de hoje? Muito bom ponto, Felipe. E esse namoro com o Centrão não é de hoje não, tá, gente? Esse namoro do Centrão não nasceu agora na eleição da Câmara do Senado, não. Se jogaram aí no clube, essa aproximação é desde o meio do ano passado, quando começou aquele zunzu de impeachment aqui, e aí o Bolsonaro começou, então, a ficar mais próximo do Centrão e ajudando aí o Arthur Lira, ajudando ele. Inclusive, dá até uma pasta do Centrão, hoje a pasta de comunicação é do integrante do Centrão. Ou seja, e ali, Felipe, foi interessante, porque foi feita uma dosagem também para a sociedade, porque a bandeira do Bolsonaro antes, durante a campanha, era de não fazer a velha política. E a partir do momento que ele começou a se abraçar no Centrão, a gente não viu nas pesquisas, a gente faz pesquisas mensais com a população para ver como é que está a popularidade do presidente, a gente não viu nenhum impacto na pesquisa, na popularidade do Bolsonaro, quando houve essa aproximação. Então hoje ele faz essa aproximação de uma forma muito tranquila e pavimentando, sim, como você bem colocou, chances de avançar com vários temas, porque, gente, a questão econômica hoje é que vai impactar na eleição de 2022. Então, o Bolsonaro tem isso em mente, o Paulo Guedes tem isso em mente, a turma do Palácio Planalto, que são os estrategistas, tem isso em mente, por isso que, formando esse bloco aqui do Congresso, fica, assim, mais fácil chegar no Brasil em 2022, a parte econômica, a parte social, um pouquinho mais equilibrada. E toda vez que qualquer mandatário, independente de Bolsonaro, pode ser um governador, pode ser um prefeito, tem as contas ajustadas e tem setores da sociedade que são menos prevalecidos, que estão sendo contemplados, as chances deles saírem na frente de uma disputa são muito fortes. Então, o jogo de hoje da eleição do presidente da Câmara tem, sim, impacto em 2022, que são essas reformas que vão ser votadas nas próximas semanas, devem ser colocadas em discussão nas próximas semanas, que vai pavimentar, que vai nos dar a foto de 2022 com relação à questão econômica e com relação à questão social. O Érico, eu sei que já está no seu tempo aí, você já está estourando o tempo para a gente falar. Se der tempo da gente responder mais uma pergunta, pode ser? Vamos lá. Tem o pessoal do chat aqui está falando, dando a opinião e tudo mais, falando bastante coisa. Eu queria só fazer a pergunta do Rui das Neves. Você falou um pouquinho a respeito disso, mas ele pergunta assim, o Paulo Guedes vai conseguir voltar a trabalhar? Será que o Paulo Guedes vai conseguir voltar a trabalhar? Eu queria só a sua impressão, Eric, por gentileza. Rui, Paulo Guedes não parou de trabalhar nem um minuto, meu amigo. Paulo Guedes conseguiu, se você pegar ali o último trimestre do ano de 2020, a guerra foi em torno da questão da extensão do auxílio emergencial, furar teto, não furar teto. Ele conseguiu postergar o debate, conseguiu empurrar para frente, colocou, como o Felipe disse, a questão das eleições municipais, não vamos discutir esse tema agora, vamos discutir depois. Aí quando chegou no depois, a gente já estava no final de novembro, início de dezembro, essa disputa pela presidência da Câmara e Senado atingiu aqui, paralisou tudo. Então, o Paulo Guedes nunca parou de trabalhar. E quando falo que não tem uma agenda preparada, já existe uma agenda desde 2019. Tem vários projetos que já foram encaminhados de privatização, tem uma PEC emergencial, tem o Pacto Federativo, tem reformas tributárias que já foram encaminhadas, agora não depende tanto dele. Então, assim, trabalhar, ele tem trabalhado bastante. Agora, o que falta é esse realinhamento dentro do grupo do Bolsonaro, realinhamento aqui dentro do Congresso, e aí as coisas começam a avançar. Aí começa a fazer muito mais parte da questão da articulação política do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele não tem esse poder aqui dentro do Congresso de dizer amanhã vai ser colocado em votação a privatização da Eletrobras. Ele não tem. Esse projeto de privatização da Eletrobras, por exemplo, foi enviado em dezembro de 2019. As outras propostas que eu comentei aqui, tem várias
outras ainda, já estão aqui numa fila para serem votadas. Então, Paulo Guedes teve sim, vem trabalhando bastante, vem trabalhando de uma forma bastante árdua, mas aí a questão política tem muita interferência, a questão da eleição de 2022 começou a ter interferência no final de 2020, quando algumas coisas não avançaram aqui, em razão dessa disputa entre um grupo de centro que está tentando se formar para disputar a próxima eleição com o Bolsonaro, que é de um outro grupo, um grupo mais de centro-direita, mais extremo. Então, assim, Paulo Guedes, eu acredito que agora vai ter mais liberdade para colocar suas ideias, mas, Rui, pode colocar no papel, 90% do que vem, ele já disse, ele já defendeu, ele já bateu na mesa algumas vezes para tentar avançar. Mas aí, como ele sempre disse também, tem o tempo da política e tem o tempo da economia. Tá ótimo. Eric, agradecer você, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu sei que deve estar bastante corrido aí, esses bastidores são bem movimentados, né? E agradecer sua participação, muito obrigado, viu? Um ótimo trabalho aí para você.